os dons do Espírito Santo no nosso dia a dia. Nós estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. Jesus subiu aos céus e não nos deixou sozinho. Nos enviou o seu Espírito. Por meio do Espírito Santo, o evento salvífico é atualizado. Nós podemos viver o mistério da paixão, da morte e ressurreição do Senhor quando celebramos os sacramentos. Mas isso não é possível sem o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Jesus nos dando o Espírito nos dá os seus dons. Nós conhecemos os dons do Espírito, são 7. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, ciência e o temor de Deus. O que significam esses dons na vida daquele que disse sim a Deus? Disse sim ao projeto de Deus quando foi crismado. O Espírito Santo é uma presença dinâmica na nossa vida por meio dos seus dons. Quando nós pensamos sabedoria, o que é sabedoria? Às vezes na catequese se fala sabedoria e nós ficamos assim querendo entender o que é essa sabedoria que o Espírito Santo nos dá. Sabedoria, meus irmãos e minhas irmãs, é para vermos com os olhos de Deus. Vermos com os olhos de Deus a nós mesmos. Quando eu me olho, me vejo com os olhos de Deus, muda o meu entendimento sobre a santidade, por exemplo. Olhar os outros com os olhos de Deus, olhar o mundo com os olhos de Deus. Diferentemente é olhar os outros com olhar de arrogância. Então esse dom do Espírito nos faz contemplativos na vida cotidiana. Santa Teresa d'Ávila olhava para as panelas, lavando as panelas, via Deus nas panelas, em tudo aquilo que fazia. Vê a mão de Deus nos guiando, nos levando para aquilo que é de melhor, para a santidade. Mesmo passando por momentos de sofrimentos. Como é que eu posso ser santo e agora quero me livrar dos sofrimentos? Veja, ser santo é configurar-se a Cristo. E essa configuração a Cristo, nós necessitamos da ação do Espírito em nós. E o Espírito nos dá os seus dons. Nesse caso, o dom da sabedoria. Então, olhar com os olhos de Deus. O dom do entendimento para adentrarmos as profundezas do pensamento de Deus. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer do meu filho? O que é que Deus quer da minha esposa, do meu esposo? O que Deus quer da minha paróquia? Esse é o dom do entendimento, quando eu descubro, ou quando Deus me mostra. O que Deus quer da minha família? Para o discernimento da vocação, necessitamos do dom do entendimento. E digo, de fato, a minha vocação é ser sacerdote. A minha vocação é ter uma família. É um matrimônio. A minha vocação é ser uma virgem consagrada. Então é esse dom do entendimento que vai nos guiando para adentrarmos as profundezas do pensamento de Deus. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de nós? Pois o conselho é para escolhermos a vontade de Deus.
em tudo aquilo que nós façamos, o dom do conselho é para escolher a vontade de Deus. Seja no momento da alegria, no momento da tristeza, no momento do sofrimento, no momento fácil, no momento difícil, o dom do conselho é para escolher a vontade de Deus. E também dar o conselho ao outro, não só para isso ou para aquilo, mas nisso ou naquilo escolher a vontade de Deus. Você está vendo que o Espírito Santo nos coloca em consonância com a vontade do Pai, aquela que Jesus nos ensinou? Quando nós dizemos, seja feita a vossa vontade. Eu tenho que fechar a janela, porque o sol está muito forte. Depois vem o dom da fortaleza. É para não desistirmos da santidade. É para não desistirmos daquilo que Deus quer de nós. Temos o dom da fortaleza. Não é só o dom da sabedoria, do entendimento, do conselho, mas também da fortaleza para se manter firme naquilo que Deus quer, naquilo que é projeto de Deus, desígnio de Deus na minha vida. Pois o dom da piedade, veja, não reduzir a piedade àquela oração concentrada, com os olhos fechados, um pensamento em Deus, assim, aquele pensamento ligadíssimo ao pensamento de Deus. Sim, isso é piedade, mas não somente. Não precisamos só de momentos piedosos, necessitamos de uma vida piedosa. Essa vida piedosa é para adorarmos a Deus de todo o coração. Quer deitado, quer de pé, quer sentado, quer andando, em todo momento da nossa vida. Ter uma vida piedosa 24 horas do dia. Depois o dom da ciência, que é para entendermos as grandezas de Deus. Santo Tomás de Aquino, quando ele teve uma experiência mística, e depois que ele tinha escrito toda a Suma Teológica, o que ele escreveu, ele viu que tudo aquilo era palha, porque Deus é muito mais do que aquilo. Aquilo era muito pobre diante daquilo que é Deus. Esse dom da ciência, entender as grandezas de Deus. Mas entender as grandezas de Deus no nosso dia a dia. Entender a grandeza de Deus quando se olha um olhar de uma criança. Quando se olha alguém que é muito paciente no trânsito, por exemplo. Ou quando entender a grandeza de Deus na ação de alguém que consegue demonstrar santidade. Vida de Santa Teresa de Calcutá. Ali você olha a grandeza de Deus manifestada numa pessoa. Nós podemos pensar na grandeza de Deus manifestada na vida de tanta gente. Depois o dom da ciência, que já disse que é para entendermos a grandeza de Deus. E por último, o temor de Deus. O temor de Deus é para nos abandonarmos no amor de Deus. É isso que fez Santa Teresinha de Jesus, é isso que fizeram os apóstolos, que se abandonaram nas mãos de Deus. Os apóstolos somente se abandonaram quando receberam o Espírito Santo. E o Senhor nos deu seus dons, nos envia os seus dons para vivermos segundo a vontade do Pai. Jesus nos ensinou a vontade do Pai, mas como realizar sem assistência do Espírito? Meus irmãos e minhas irmãs, nós não somos desassistidos. Deus nos ensina, Deus nos guia e Deus nos dá os seus dons. Aquele que não vive uma vida da graça, vive uma vida de fechamento aos dons do Espírito. O que falta para você viver a vida da graça? Qualquer dia quero fazer uma aula
sobre vida na graça de Deus. Qualquer dia eu vou fazer. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos conserve no seu amor. Amém.